Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas e a todos. A gente já começa dessa forma, né? Falando um pouco em Libras e um pouco também em audiodescrição. Meu nome é Jader Damasceno. Hoje eu sou doutorando do PPGMC, em Niterói, Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense. Eu estou em um quarto branco, com fotografias ao meu lado esquerdo, da minha terra natal, Oeiras, Piauí. Tenho cabelo castanho escuro, está partido de lado, óculos e uma barba por fazer no meu olho direito. Está minha venda de proteção ocular em decorrência a um processo de saúde. A gente já começa dessa forma, pensando uma audiodescrição, porque dos grandes desafios do nosso tempo é pensar também como incluir todas e todes. A gente sabe que o ensino superior é uma zona ainda muito distante de muita gente do Brasil, da população. Aí tem que ser avançado de forma inegável, mas que a gente também já começa acalmando você que é curioso, entusiasta, professor ou pesquisador da área, que aí tá aí, mas ainda assim a competência humana e o processo criativo é o que vai fazer movimentar essas estruturas, né? Então, pensando essa perspectiva de inclusão e de novas tecnologias, a gente vai desenvolver um método discursivo e eu espero contar com vocês para tirar dúvidas, fazer esclarecimentos, porque o cotidiano é uma coisa que se constrói coletivamente e de forma progressiva. Então, a gente, como um pesquisador da área de comunicação de mídia cotidiano e de estudos de cultura, eu já começo a fazer intervenções a partir do processo de crítica da mídia, né, e de crítica da educação, que é importante que a gente faça esse manejo e essas observações até para que a gente utilize essas AIs de forma competente e crítica. Teria como disponibilizar o meu slide aqui? Isso. Aqui está um pouco da minha apresentação, né? E o meu Lattes, além dos meus links de acesso. Uma das grandes marcas desse nosso tempo é que tudo é muito visual. Vivemos numa era da imagem. Acho que como nunca vivemos antes, né? Apesar de ter estudado e pensado a perspectiva da imagem como a era da reprodutibilidade técnica, né? E a gente pode imaginar o quanto os veículos de comunicação e os dispositivos de comunicação ajudaram a gente a construir essa perspectiva, então a gente já vai imaginando esse percurso a partir dessa linguagem estética. Uma das características da SEAD UFP, né, do Centro de Educação à Distância da UFP, é construir linguagens que sejam acessíveis para os professores e assim para os alunos, né, para os estudantes. Essa linguagem é feita numa perspectiva onde os educadores têm acesso desde material gráfico à equipe de apoio para que essa linguagem seja construída. Por isso que a gente já traz esse material didático pensando essa comunicação engajada e pensando numa perspectiva de que o estudante que está acessando tanto as nossas plataformas de educação como também as nossas aulas, gravadas ou não, ele tem acesso a um material divertido. É impossível viver na era dos smartphones e da comunicação de espalhamento e não pensar nesse processo estético que seja bonito, visualmente interessante. Mas aí a gente vai para uma realidade que talvez muita gente ainda tenha dúvida, né? Se a AI ou a IA, como também é chamado, vai ocupar os nossos espaços de educadores, de fomentadores de educação e de entusiastas da área de educação, não? E as técnicas, elas estão dadas. É uma realidade e a gente nem pode fugir, mas ela é alimentada principalmente pelos avanços científicos, que é a nossa área de educação, e pelos interesses capitais. Então, a gente tem que pensar essas AIs e esse lugar de educação como um espaço crítico de fomento. Nesse primeiro slide, eu apresento o título da nossa oficina, mas eu também penso uma perspectiva de
O uso das mídias. Na verdade, a gente não vem exatamente falar sobre o uso das mídias, mas de que forma que a gente vai usar as mídias. Então, a gente vai falar do processo e de uma educação crítica do educador enquanto utilizador dos dispositivos de mídia e também das plataformas, porque é inevitável esse avanço das tecnologias, mas ainda assim é fundamental que a gente entenda o papel social, político e cultural dos educadores dentro desse momento. Dos materiais que eu trouxe para vocês, imaginando que a gente vai conversar sobre esse lugar, sobre esse conhecimento e também sobre esses avanços, eu trago uma matéria que apresenta que 300 milhões de empregos podem ser integralmente interrompidos por consequências da inteligência artificial, que significa, né, que 18% dos trabalhos globais podem ser automatizados. Aí a gente pensa uma perspectiva de como o educador está inserido nessa realidade, né? Como o ensino superior, básico, infantil está inserido nessa realidade. Dentro desse formato de globalização e de dispositivos de AI, a gente tem que imaginar que aí não é inteligência. Eu acho que um dos grandes erros do nosso tempo é imaginar que a inteligência seria artificial. E, na verdade, são bancos de dados. Como a gente viu nas palestras hoje mais cedo, é importante que a gente faça essa nomeação de forma correta. Seria, de fato, inteligência artificial ou seria bancos de dados? Porque a inteligência artificial ela foge o espectro sutil da criação. Então, o sutil continua sendo humano, a partir de uma perspectiva cultural, de fomento, de interação simbólica, entre outras questões econômicas, financeiras e também estruturais. Pensando dessa forma, a inteligência artificial não deveria ser chamada assim. O mais interessante seria que a gente pensasse esses lugares como lugares de banco de dados coletados, armazenados e datificados. Então, a gente já imagina que essas redes sociais elas contêm todos os nossos dados, nossas informações e os nossos gostos. Então, a nossa subjetividade acaba sendo traduzida por elas, mas não necessariamente produz de forma inteligente esses espaços de saberes. Precisa do fomento e da criação humana, da imaginação humana, para a gente pensar essa perspectiva. Eu não sei se todos os slides vão passar do jeito que eu gostaria que passasse, porque existiam as animações que já eram exemplos de que vocês poderiam ver de como construir esse processo simbólico, interativo e criativo dentro da sala de aula, mas a gente vai fazendo uns testes e vendo como funciona. Dentro desse slide, eu apresento uma função do Express, que é uma das plataformas de AI que produz animação a partir do áudio. Você capta o áudio, coloca dentro da animação e essa estrutura ela é vinculada ao áudio. Então, a animação criada pela inteligência artificial, porque muito tem se falado do GPT, né? Como uma grande plataforma, mas é uma plataforma de bancos de dados. Então, para que ela exista, precisa que nós, humanos, criemos esses dados, colocamos, inserimos dentro dessas plataformas de mídia e também da rede nacional e internacional de internet, para que ela produza significado, ou seja, ela copie os sentidos das perguntas. Por isso também é tão importante que a gente aprenda a fazer perguntas corretas, né? Isso é uma questão acadêmica e que talvez de suma importância para todo mundo que produz pesquisa no Brasil e no mundo, né? Fazer a pergunta correta pressupõe que a gente terá respostas corretas. Isso acontece em qualquer AI, inclusive nessa que está aí como exemplo. Uma das questões que eu trago para a gente pensar já aí, assim, inteligência, essa pseudo-inteligência artificial como um processo de educação crítica e estudo de crítica da mídia e da cultura, é imaginar que a gente poderia pensar em Platão, né? Quando ele propõe que a gente pense
a caverna, o homem na caverna, né? Pensar essas ilusões a partir de uma perspectiva fechada. Eu trago dois exemplos clássicos. Uma que é Platão, pensando a caverna, e também já Matrix, que é uma releitura, né? Uma contemporânea para pensar as subjetividades do nosso tempo. E se a gente está disposto, de fato, a fazer as interrogações plausíveis para o nosso tempo, pensando os desafios e as questões do nosso tempo. O legal dessa questão de pensar Platão e pensar essa perspectiva de como a gente vive num labirinto de informações, mas também nem sempre elas são verdadeiras, é imaginar que, sim, de que forma que eu estou utilizando essas inteligências artificiais dentro da comunicação e também dentro da educação. Porque muitas vezes os dados eles podem estar errados, falseados, acrescentados. Então, como ele é feito de forma colaborativa, acumulativa, e não passa por critérios de avaliação de pares, que é o caso da universidade e da academia, muitas vezes os nossos dados e os dados coletados pelas inteligências artificiais acabam sendo insuficientes ou até mesmo criminosas. Então, pensar nessa perspectiva daí, como também o mito da caverna, entender que a gente tem um outro caminho a seguir, além de simplesmente aceitar a inteligência artificial como fundamental ou como norte em plenitude para a nossa educação presente e futura. Eu trago um outro exemplo de AI, né, que é o Chatmind, que ele monta planos de aulas, ele monta planos de negócio, ele monta planos de ensino, de estudo, um mapa mental. Você digita dentro do caractere de busca dele uma questão que você gostaria que fosse desenvolvido esse plano mental. E esse plano mental vai ser desenvolvido a partir da perspectiva da sua pergunta. Antes de entrar nos critérios de processos críticos, seria interessante que a gente minimamente visse exemplos que poderiam ser utilizados dentro de sala de aula. Esse daí eu criei para que vocês vissem um plano de aula desenvolvido pelo chat. Ele vai te mostrar um mapa mental de o que seria adequado para que a gente construísse um plano de aula para uma disciplina X ou para um curso X. Aí vem a parte crítica dessa inteligência artificial. Quer imaginar que ela nunca vai ser capaz de entender as subjetividades da turma ou do grupo onde a gente está inserido. Então, por mais que ele seja um banco de dados bem construído, ele é insuficiente para saber as subjetividades de uma sala de aula, os processos simbólicos, culturais, interacionais e as dificuldades, inclusive as demandas de necessidades especiais. A gente sabe que dentro das instituições brasileiras e mundiais, pouco tem avançado, apesar dos avanços, sobre questões de inclusão, de gênero, de deficiência, de processos criativos, de questões políticas. Então, imaginando essa aí, por mais que ela montasse um modelo mental, um mapa mental para uma boa aula, ela seria insuficiente para as necessidades da realidade de muitas aulas. Então, imaginar que a gente poderia criar esse mapa mental em um plano de aula eficiente, porque uma das propostas daí também seria essa, né? Pensar a eficiência do nosso tempo. Mas se ela produz eficiência, por que a gente está ainda sempre sobrecarregado? Aí a gente volta para o slide anterior, pensando na perspectiva de que quando a gente coloca o nome inteligência artificial, a gente está colocando, empregando sobre a inteligência uma característica humana. Então, a gente humaniza a máquina. Ao passo que a gente humaniza a máquina, como dissertou, a gente entende que existe o outro seria humano. Então, a gente também automatiza as relações sociais e as subjetividades humanas. Pensando nessa perspectiva, o plano de aula montado pelo AI seria insuficiente, porque assim a gente deixaria todo mundo automatizado como a máquina. E a gente sabe que dentro de uma sala de aula, dentro de um curso, as realidades são múltiplas e diversas, então existem necessidades outras que precisam ser identificadas, sensivelmente apuradas, inclusivas,
para que a gente possa ter, de fato, uma educação para todos. Nesse outro modelo que eu trouxe para vocês, seria interessante que eu tivesse acesso a como apresentar para vocês, mas eu vou disponibilizar depois, porque a gente não precisa encerrar o nosso papo por aqui, né? E pensando que as discussões não se acabarão e as inteligências artificiais não sumirão do nosso tempo, né? Pensando, o plano sutil e o plano físico, como eu já tinha falado na perspectiva de Platão, a gente vai entendendo que tudo que existe na prática, no mundo material e na materialidade histórica e dialética, que é a área que eu atuo e que eu pesquiso para fazer essas formulações críticas do nosso tempo, a gente imagina que antes de materializar, ou seja, AI ou qualquer outra questão de dispositivo e ferramenta tecnológica, antes disso existe o processo do sensível, uma natureza profunda e sutil que seria dada à inteligência humana e a perspectiva das subjetividades e construção coletiva. Então, existe um plano de abstração e de criação para que essas inteligências artificiais ou essas técnicas, esses dispositivos, eles sejam operacionados no mundo técnico. Então, é interessante que a gente já imagine que talvez a gente não esteja de fato falando sobre inteligências artificiais, mas de que como as nossas relações sociossimbólicas e políticas estão dadas no tempo presente, né? Eu trago para vocês uma questão muito importante para que a gente pense essas aulas criativas, que seriam o conceito de engajamento. Segundo o professor Bastos, né, o Pablo Bastos, que é o professor da Universidade Federal Fluminense, ele estuda o conceito de engajamento diferente do processo que a gente tem convencionado hoje, né? Que engajamento hoje, no mundo das redes sociais, a gente entende engajamento como uma narrativa prática dominante e que percebe os algoritmos, né, as intenções a partir de uso da internet. Aí a gente teria o Twitter como uma das grandes ferramentas dessa revolução tecnológica, o YouTube, o Instagram e o Facebook. Inclusive, de que forma que ele interage com o mundo e com esses símbolos coletivos acabam afetando tanto as salas de aula quanto também as nossas relações de democracia. Uma das questões que tem se levantado no nosso tempo é pensando nessa perspectiva de como essas plataformas e essas inteligências artificiais de dados, esse banco de dados, podem afetar diretamente as nossas relações educativas e também as nossas democracias, né? Fragilizar o tecido social pensando em uma perspectiva de acúmulo de poder e de capital. Já o professor, quando ele pensa em engajamento e dialética, ele fala exatamente sobre esse compromisso com algo. Então, quando a gente pensar em produzir uma aula que seja engajada, um estudo que seja engajado, uma interação com as inteligências artificiais ou com as plataformas de dispositivos móveis, a gente pense nesse compromisso com algo, né? Aí ele fala que, historicamente, tenhamos proeminência do uso do engajamento com o comprometimento político dos sujeitos com as práticas e as transformações sociais. De que forma que a gente está afetando e sendo afetado pelas inteligências artificiais e também produzindo sentido dentro das nossas salas de aulas e nossas disciplinas acadêmicas, né? O conhecimento como um processo acumulativo, ele vai dando possibilidades técnicas importantes para que a humanidade viva cada dia mais e melhor. Mas ainda assim devemos ter um olhar crítico sobre esse processo para que a gente não se perca pelo caminho, né? Que a gente não perca a possibilidade de entender essas ferramentas, esses dispositivos como suportes para as nossas questões sociais. E não necessariamente que a gente vire refém. Não saia de uma posição de idealizador do processo tecnológico, intelectual, para apenas um usuário sem criticidade dessas ferramentas. Eu trago duas manchetes, na verdade, uma ilustração de um artigo e a outra é a capa do The New York,
que fala sobre a reformulação desses processos de inteligência artificial, né? Uma são as máquinas estudando, ou seja, as máquinas ficando cada vez mais humanizadas, desenvolvendo o que a gente espera que ela desenvolva com o tempo, por isso do medo que se tem tanto, né, que a máquina fique tão inteligente que acaba ocupando totalmente as nossas funções, os nossos lugares, e os humanos cada vez mais vidrados na internet. É importante que a gente faça esse exercício de imaginar que não podemos fugir dessa realidade, ficar alheios a ela, mas também não podemos pensar que elas serão suficientes para solucionar os nossos problemas. Então, ao passo que a gente vai desenvolvendo novas técnicas, a gente também deve desenvolver novos métodos de crítica social e política, para que a gente não acabe sendo absorvido por ela de forma acrítica e nos colocando numa posição de subversão, como eu poderia dizer sem ser agressivo, de alimentação gratuita. Ou seja, a gente continua dando os nossos dados, alguém continua lucrando com as inteligências artificiais e com os dispositivos, e a gente continua cada vez mais trabalhando com quantidade maior de tempo, desenvolvendo novos processos tecnológicos e menos processos afetivos. E isso acontece também na nossa sala de aula. Para fazer um apanhado minimamente desses espaços que eu tenho conversado e tentado apresentar para vocês, eu trouxe uma tabela de alguns das AIs que fogem do convencional chat GPT. Tem AIs de texto, que inclusive está em alguns slides anteriores também, que não deu para passar, porque são anexados com animações, então acabou que não dava para passar. Tem as AIs de textos, tem as AIs de edição de vídeo, tem a de produção de tempo, ou seja, como esses de mapeamentos e de mapas mentais, gerenciamento de voz, e a gente tem visto casos esplêndidos e polêmicos, como a propaganda com a Elis Regina, né, que além de trazer ela de volta à vida, subverte a subjetividade da cantora, né, visto as polêmicas e o papel fundamental da montadora de veículos durante o período da ditadura militar. Temos também o de copy, que é de copiação, de translators, de tradução. Os de convergências, por exemplo, a gente pode utilizar alguns deles, inclusive para traduzir e transformar textos de PDF para Word, de Word para imagem e assim sucessivamente. Temos os de redes sociais, que são indexadores e que se atravessam. Então, todas essas plataformas, e tem as de conteúdo infinito, né, de comunicação também. Eles se atravessam, elas podem atuar ao mesmo tempo, paralelamente, e construir discursos que a gente consiga produzir aulas mais interativas. Exemplo, eu utilizei um material de texto, num dos slides anteriores que vocês podem ter acesso depois, material de texto implementado dentro de produção de áudio. Então, eu utilizei a escolha da voz, a velocidade da voz, o timbre de voz, se é uma voz masculina ou feminina, para que esse texto seja descrito, ele seja falado. Então, ele pode funcionar como um processo de audiodescrição de nossas aulas. Imaginando essa perspectiva de alguma necessidade especial dentro da sala de aula. Isso também pode acontecer com um texto que é traduzido para áudio e criado uma animação para pessoas que são mais jovens, crianças, adolescentes, e também pensando numa perspectiva de jogos de videogame. O de tradução, a gente pode traduzir o de línguas, além de transformar em texto, transformar em imagem e transformar também em realidade artificial, como a Deep Web transformou Elis Regina. Todas essas técnicas e todas essas inteligências artificiais, elas produzem sentido, mas elas precisam que o homem criativo, o sujeito criativo, que esteja por trás das máquinas, esteja fazendo o uso dessa técnica de forma crítica, pensando na perspectiva de educar
simbolicamente, politicamente, é uma comunidade em torno de um bem comum, né? Que a gente tem que ver que o bem comum é um dos debates também do nosso tempo, já que a modernidade, além de transformar tudo de forma líquida, ainda deixou tudo compartimentado e separado. Esse compartimentação, desculpa, essa compartimentação dos sentidos e dos conhecimentos acabam deixando todos nós muito distantes de nossa humanidade e aí cada vez mais inteligente, próxima de uma possível substituição, que eu também não acredito que isso vai acontecer. Aí eu vou deixar algumas perguntas, porque o tempo vai correndo e a gente vai falando, e eu posso ir tirando as dúvidas ao passo que eu vou apresentando o material para vocês. Professor? André, tem uma pergunta do Tiago Botelho. André, se puder puxar para a tela. Ele diz 18% do trabalho global totalmente automatizado. Como ficará o mercado de trabalho? Obrigado pela pergunta, Tiago. E uma das questões é exatamente essa. A automação, segundo, e como se pensa dentro da academia, ela é necessária para que a gente tenha mais qualidade de vida. Isso também é inegável e a gente adoraria que isso fosse realidade. Mas pensando dentro de uma conjuntura política que a gente vive hoje, essa automação não diminui o nosso tempo de trabalho, aumenta a nossa carga horária de trabalho e também, além de tudo, esvazia o sentido político das relações sociais. Vamos pensar de uma perspectiva prática. Se desenvolvemos uma tecnologia que seja para ampliação dos conhecimentos coletivos, num sentido de produzir espaço de tempo onde a gente trabalhe menos e tenha mais qualidade de vida, por que nós continuamos levando para as nossas casas o nosso trabalho e as nossas questões políticas? Se era para esse momento a gente ter uma relação simbólica social com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos filhos. Então, em alguma medida, a quem serve as tecnologias e as AIs? Pensando nesse sentido de que a gente continua trabalhando tanto quanto antes, produzindo mais que antes, poluindo mais que antes, e ainda assim não temos nenhuma qualidade de vida. Então, esse trabalho global é ferramenta, inclusive, do movimento que tem sido chamado de ultraliberalismo. Liberalismo, neoliberalismo, e agora nesse momento de globalização e de mediatização global, né, de datatificação dos conhecimentos e das relações, a gente já está falando de um ultraliberalismo. Então, a gente vai continuar trabalhando, só que os trabalhos vão ser cada dia mais precarizados e de formas mais violentas, com menos tempo de vida social e com menos tempo de afeto. Vai ser de uma hora para outra? Não, porque esses processos sociais são processos sociais construindo como um cultivo. Por isso que a gente chama cultura por cultura. Exatamente por essa construção de cultivar paulatinamente as relações até que elas se cristalizem no tempo. Como ela vai ficar, a gente ainda não sabe, mas como ela já está, a gente poderia falar sobre a uberização das relações sociais e do trabalho, que é sem direitos trabalhistas, sem perspectiva de 13º, de regulação do processo de saúde, sem direito a férias. Então, aí traz essa tecnologia, esse processo de fomento e de uma possível modernidade, essa modernidade que nunca chega principalmente na periferia do capitalismo, nesse sentido de deixar cada vez mais as nossas relações sociais esvaziadas, nossos processos políticos silenciosos, docilizados e ainda assim muito distante de uma contemplação coletiva. Talvez seja um desafio coletivo pensar também como esses trabalhos podem ser ocupados e de que forma que a gente está ocupando os nossos trabalhos hoje.
Espero ter respondido, Tiago. Só lembrando que a vocês que estão nos acompanhando nessa oficina, formule as suas questões, as suas dúvidas, para a gente estabelecer um diálogo aqui com o Jader. Jader, eu estava pensando, enquanto você fazia a exposição, olha, eu estou na educação à distância desde 2011, como professor aqui, né, da nossa universidade. Tem uma dificuldade muito grande de preparação, de elaboração de aulas que seja a mais adequada possível à modalidade da educação à distância, desse outro jeito de fazer educação, porque toda a minha formação e experiência é sempre nos moldes clássicos presenciais que nós conhecemos. E esse tempo todo, na educação à distância, é um tempo todo que sou professor e sou aluno ao mesmo tempo. Eu sou professor e tenho o desejo, a necessidade e a consciência de que tem que estar aprendendo, porque senão as minhas aulas não atraem os alunos, acho, muitas delas. Nem quando leio poesia. Assim, para tornar mais agradável a aula. Mas o que está colocado para nós hoje é exatamente como trabalhar com essas mídias, essas plataformas, mídias sociais, essas plataformas inteligentes, que, de fato, a gente possa, de alguma forma, provocar os alunos. Então, tem essa necessidade, por um lado. Por um outro lado, acho, por causa da minha não habilidade no uso das ferramentas, fico com a desconfiança também do ponto de vista da honestidade intelectual, entende? Assim, como que a gente pode ter minimamente segurança das fontes no campo dessa interação? O professor, e aí acredito que sim, não trabalha com fontes públicas que podem ser encontradas, etc. Mas as mídias inteligentes, elas trabalham, como você falou, com dados, com banco de dados. Agora, são bancos de dados que estão disponíveis aí na plataforma online, na internet. E, então, é possível que exista nesse banco de dados muita informação, muito conhecimento seguro, honesto, que tem fontes, etc., mas deve ter também nesse banco de dados muita construção de conhecimento feito por malandros, aonde a plataforma ou a mídia não vai ter o senso crítico de selecionar o que qual o conhecimento que, de fato, o professor se assegure de que está trabalhando, refletindo, construindo junto com seus alunos, ou se caiu numa certa armadilha de um mundo sem fronteira, sem dono, sem autor, sem fontes, e que está tudo valendo, só por uma questão de linguagem estética, só por uma questão de habilidades de manipulação das ferramentas. Eu compreendo que a ferramenta é importante, a ferramenta está sempre na frente da gente. A ferramenta faz a mediação entre o ser humano e o mundo. É a ferramenta. Não é? Quando a gente não consegue derrubar um caju, pega um pau, um instrumento e derruba o caju. Ou seja, a ferramenta está sempre mediando o ser humano com o mundo. As ferramentas digitais também, não é? Mas são ferramentas, elas não têm senso crítico, não é? Porque são ferramentas. Então, desculpa essa formulação, esse questionamento, mas é um pouco disso, assim, como elaborar, de fato, aulas interativas, né, com o uso dessas mídias, com o uso dessas plataformas sociais, mídias sociais, essas plataformas inteligentes, com um mínimo de segurança na interação mesmo, que nós estamos tratando de um produto de conhecimento que tenha minimamente uma validade acadêmica, científica, institucional,
e não que nós não estamos, que não estamos, que estamos numa sala de aula, mesmo que seja virtual, e que não estamos na praça, onde todas as demandas e assuntos, etc., pode ser colocado. Não sei se a pergunta é confusa demais ou se ajuda a nossa conversa. Com certeza ajuda. Essa sua angústia é uma angústia coletiva, professor. É uma angústia do nosso tempo. Sua questão deixa implícito para todo mundo que nos vê ou que nos ouve, já que a gente não está só em imagem, a gente está em áudio, está pulverizado, é uma questão que é bem natural do nosso tempo. Eu, você e muitos outros somos de uma geração que transicionou para para a era digital, e ela avançou de uma forma radicalmente brutal e violenta para a gente. Então, essa questão é um fato dado, nós não vamos saber lidar muito bem com ela, mesmo com terapia, porque o tempo da máquina é um tempo diferente do humano. Então, a gente tem um tempo para conceber a tecnologia, para entender a tecnologia e para conseguir utilizar a tecnologia. Hoje é óbvio que os jovens que estão crescendo nessa geração já têm uma facilidade, inclusive os polegares, né, os dedos opositores, eles já trabalham para manuseio dos dispositivos, né? Então, é um fato que existe uma geração que tem um pouco mais de dificuldade para usar essas técnicas, mas ainda assim a gente lembra, são técnicas. Elas estão aí enquanto técnicas, mas não enquanto soberanas. E a gente precisa colocar e ponderar isso de forma muito explícita, dando nome às coisas para que elas, de fato, existam no mundo real. Aí a gente volta, inclusive, para a minha fala anterior sobre Platão, né? Esse plano sutil da ideia, da imaginação, da criatividade, do senso crítico, é que vai possibilitar que a gente utilize ou não essas técnicas de forma criativa e engajada. Mas sobre a relação de que, pensa numa perspectiva dos dados serem verdadeiros ou falsos, uma das coisas que eu mais tenho encontrado nesse percurso acadêmico, com colegas que pesquisam a área de cultura, do simbólico, de políticas de comunicação, de cultura e de políticas sociais, é exatamente essa questão de como pensar esses dados de forma confiáveis. Não adianta, a gente não vai fugir dos bancos de dados de pares. Bancos de pesquisa que sejam confiáveis. Porque se a gente for fazer uma pesquisa científica no Twitter, o Twitter pode ser o objeto de pesquisa. Mas o Twitter não pode ser nossa fonte de pesquisa. Enquanto um formulador de conceito. Esses conceitos precisam dessa imaginação e desse processo criativo. Então, a gente vai ter que continuar buscando nos bons livros, como esse que eu estou aqui, do Paulo Freire, que fala sobre educação. Os meus livros que estão aqui do lado já o tempo todo. Então, a gente não tem como fugir dessa realidade dos livros, mesmo que eles estejam digitalizados, e dos bancos de dados de pares. Bancos de dados confiáveis da ciência. Por exemplo, no meu caso de comunicação, que é minha área de atuação e de estudo, de processos de crítica à cultura e à comunicação, a gente vai para o Intercom, para a Rede Nacional de Desinformação, a gente vai pensar, o Intercom é um processo latino-americano, né? A LAI, que são plataformas de discussão de pares de cientistas que estão discutindo a comunicação do nosso tempo. Então, primeiro passo, a gente que está pesquisando, procurando dados ou que está construindo ciência tem que continuar produzindo a partir do diálogo com os nossos pares. Agora, como a gente transforma essa linguagem talvez mais sisuda, mais técnica da academia em uma linguagem mais moderna e que seja atraente, aí vai ser um exercício cotidiano de entender que as plataformas elas vão surgir de uma forma muito violenta, muito rápido, ao passo que elas surgem, elas morrem, e que a gente não vai acompanhar, mas a gente pode produzir sentido em algumas delas, tentar lidar melhor com algumas delas. Como?
Por exemplo, a gente tem utilizado muito o Google Meet e também muito os questionários do Google para a produção de aula. Esses questionários podem ser feitos de forma que, durante a aula, os alunos possam responder questões da disciplina e esse processo ser monitorado e passado na tela, por exemplo. Já existem essas técnicas. A gente vai achar isso até em tutorial de internet. Então, essas técnicas a gente vai aprendendo a lidar e produzir dentro da sala de aula. Isso pode deixar a aula mais divertida, mais criativa. Utilizar dados, por exemplo, de inteligência, até eu tinha colocado, que é um dos vídeos que eu utilizei na minha última disciplina de metodologia aqui na Universidade Federal Fluminense, que a gente utilizou um trecho do jogo de videogame para uma produção de conhecimento metodológico, que ninguém gosta, né? Quando fala em metodologia, todo mundo corre, porque já pensa em ABNT. E a gente utilizou um jogo que é muito famoso, que fala sobre o Egito, para produzir esse conhecimento, esse campo metodológico. É possível? É possível. É fácil? Não. Não é fácil. Mas que em qualquer uma dessas opções que a gente queira, no livro, nos bancos de dados de pares científicos, nessa interação simbólica a partir das plataformas sociais e das mídias sociais, que a gente tenha sempre em mente que a nossa criticidade, o nosso olhar curioso sobre o mundo é o que vai mover essas plataformas em direção que seja para o bem social, para o bem coletivo. Porque senão a gente vai continuar produzindo violência. O algoritmo está aí para isso. Por que um debate sobre conhecimento e comunicação engaja menos nas mídias sociais e nas redes sociais que o papo da fofoca de fulano que brigou com outra pessoa? Porque o algoritmo é uma construção de códigos para identificar. Então, quem constrói esse código identifica o que quer. Uma das nossas questões agora com a regularização da mídia, né, com a PL das fake news, é que esses códigos, esses algoritmos sejam claros e que eles sejam disponibilizados a todos, para que assim a gente tenha uma legislação que consiga dizer que o processo de educação pode ser equivalente ao processo de violência, mas a gente está numa mídia e num processo de comunicação da atenção, extração de dados a partir da comunicação da atenção. Então, nem sempre o conhecimento é tão atraente quanto a fofoca do vizinho, porque isso faz parte de uma realidade social coletiva. A gente gosta de saber se o terreno do vizinho está mais verde. E isso é muito difícil, isso é um desafio do nosso tempo, professor. É inevitável que a gente pense ele com muito cuidado, mas que a gente peça por políticas públicas para que a gente consiga, talvez, deixar a ciência mais acessível e, pensando nessa ciência, que seja um processo colaborativo mais verdadeiro. Tem uma pergunta aqui. Obrigado, Jade, pela resposta. E aí já tem uma questão aqui na tela, aqui da Lourdes. Na sua opinião, você acredita que o uso contínuo da inteligência artificial pode gerar isolamento social e, consequentemente, problemas físicos e mentais? Na verdade, não é que vai surgir, não. A gente já está vivendo os isolamentos, né? Vivemos o que todo mundo hoje em dia convencionou chamar de bolhas. São essas ilhas, né? Esses isolamentos sociopolíticos, simbólicos, econômicos, enfim. A gente fala de nós para nós mesmos. Isso é uma questão também. Não sei em que grau, porque eu não gosto muito dessa ideia futurológica, né, de pensar o futuro como uma verdade absoluta. Ela está em transformação. Como um processo social, eu acredito que o futuro é a gente que vai construir. E eu acredito que o futuro é agora. Então, um dos passos muito importantes para que a gente entenda essas tecnologias como algo que sejam benéficos socialmente, pensando o tecido social e as tensões sociais,
é pensar nas nossas políticas agora, para que a gente entenda que esses sujeitos não se isolem nessas ilhas de pseudo-verdades absolutas, né? E que quanto mais a gente tem acesso a essas técnicas, que é importante, esse desenvolvimento técnico nos ajudou muito, inclusive, a salvar vidas, como a ciência pensando a tecnologia para benefício da saúde coletiva, saúde pública, câncer, entre outras coisas, inclusive agora a Covid, né? Essa troca de informação entre os pares científicos para o desenvolvimento da vacina é um avanço tecnológico. Então, e para que a gente também não enlouquecesse durante esse período, né? Que a gente não surtasse completamente sem o apoio das culturas e dessas mídias de transmissões ao vivo, as lives, essas outras questões. Então, eu acho que é possível que essas bolhas elas sejam desfeitas, mas é um processo muito profundo e que ele vai levar um tempo, porque primeiro a gente tem que entender quais são os nossos inimigos, né? Se os nossos inimigos são de fato a tecnologia ou quem compõe ou quem manda na tecnologia, os donos do mundo, né? A economia que importa e as heranças que importam. Aqui do lado, eu acabei de ver que tem uma fala que tem, precisamos desenvolver essas tecnologias pensando numa soberania nacional. Não sei. Não sei se essa seria apenas uma solução muito simples, muito fácil. Muito me preocupa essas soluções dadas de forma fácil. Aí, junta com essa questão anterior levantada sobre essas ilhas, essas bolhas de conhecimento. Acredito que desenvolver tecnologias nacionais sejam importantes, mas tão importantes quanto é entender para que elas são desenvolvidas e quais as funções dadas às tecnologias. Então, é ruim o Twitter? É ruim o Facebook? Eu até acho que o YouTube nem gosta muito que a gente diga o nome das redes vizinhas, né? Que eu ia dizer outros aí, os TikTok, do TikTok, enfim. Mas a quem elas servem? A nossa extração de dados, nessa datatificação, nessa venda de nossos dados e construção de subjetividade a partir dos nossos dados, elas servem para quem? Então, formular e desenvolver tecnologias não é suficiente para que a gente desfaça as bolhas ou solucione os problemas de venda de dados. E a gente viu essas vendas de dados de muitas formas, né? Na política, desde o pré-golpe até agora, a gente vê os nossos dados serem vendidos no exterior de forma absurda. E eles são vendidos a partir desses bancos de AI, de interação social, de rede social, de chats de mensagem, de nossos microfones, de dispositivos móveis, da nossa geolocalização, que a gente nunca desliga, a gente está sempre conectado, então eles conseguem rastrear tudo. A inteligência artificial não é inteligente, ela é um banco de dados bem feito. Então, alguém é que está usando ela de má fé. Mais alguma questão? Isso. Só vendo aqui no chat se tem alguma outra questão. Jade, às vezes eu penso com metáforas. Estava pensando, assim, nós estamos num momento extremamente interessante, que é onde a gente pode definir o que é inteligência e o que é delírio, trazido exatamente pela Revolução Informacional. Esse enfeitiçamento, né? Esse enfeitiçamento parece que mobilizou o nosso corpo, que é uma coisa interessante, excitou o corpo, né? Trabalhamos com o olho e o dedo, só basta, não precisa nem de cérebro
O olho e o dedo já faz com que a gente possa navegar bastante nessas plataformas, porque ficam todos embriagados por isso. E aí eu fico pensando que o desafio do professor que vai elaborar a aulas interativas é quase ele está quase numa posição da música do Chico Buarque, o bêbado e o equilibrista. Assim, no sentido de que o que nós produzimos, o nosso produto é conhecimento. Se o nosso produto é conhecimento, esse produto passa por um laboratório, né? Um laboratório. O laboratório é a sala de aula, as salas virtuais, estou falando de salas virtuais. É o laboratório, né? Para que a gente possa ter produtos, e produto de conhecimento, né? Nesse sentido. Então, como não perder isso que é próprio de uma produção de conhecimento que precisa de um laboratório, portanto, de uma sala virtual, dentro de eu vou falar, parece uma fala um pouco conservadora, no sentido de que numa sala que mantenha minimamente algumas normativas, que o caracterize como sala de aula, como um produto de conhecimento acadêmico-científico, além de conhecimento acadêmico-científico, com todo o peso que isso já teve, e tem, e precisa ter. E terá. Essa é a parte do equilibrista, junto com a outra parte do bêbado, assim, de que até para que nós depois passamos pelos nossos cursos superiores, né, graduação, pós-graduação, que a gente vá para o mercado nos reconheça exatamente como alguém que tem um mínimo de competência naquela área que a gente vai desenvolver algum tipo de produção. Claro, não é? Ou seja, a universidade não pode, pelo o entusiasmo das novidades todas, perder aquilo que é fundamental, que nos faz ensino superior. Nós estamos no outro jeito de fazer ensino superior, não é? Ou seja, essas outras mídias efêmeras, né, ou intimistas, ou seja, elas podem ter a sua contribuição do ponto de vista de resolver, curar os nossos problemas de ego ou de outra ordem, etc., que a gente tem necessidades. Mas o que nós estamos tratando aqui é de como elaborar aulas interativas. Aí é aula, porque tem um conceito do que é aula e do que não é aula, né? Não podemos perder as fronteiras dos conceitos, né? Ou seja, nós estamos produzindo uma formulação mínima de interativa, né? Mas de produção, de algum tipo de produção. Então, vou dizer de uma forma, ou seja, o aluno ou o professor, o fato de estar assegurado de uma certa liberdade porque está sempre por trás de uma tela e possa dizer qualquer coisa que venha, assim, achando que é o mais interessante, porque acabou de chegar no WhatsApp, chegou lá no TikTok, sei lá o quê, traz isso como informação válida, como produção de conhecimento, etc. Eu acho assim, a sala de aula não é o lugar, não é que vale tudo numa sala de aula. Tudo é válido, entende? Tudo é válido, mas não é o vale tudo. Não sei se entende, assim, por isso que a tua oficina é interessante, né? Ou seja, como elaborar exatamente, a partir das mídias e plataformas, aulas engajadas e interativas. Essa oficina, como a outra próxima que a gente vai ter, mas ela é muito interessante porque nos auxilia, já de alguma forma, na gente ter alguns parâmetros mínimos de dizer, olha, a aula engajada e interativa, a gente elabora com esses parâmetros mínimos, entende? Ou seja, não sei se eu estou repetindo o que já tinha falado para ti, mas
Só para retomar um pouco retomando exatamente dentro da centralidade da tua oficina, que está sendo muito interessante. Professor, você utilizou alguns termos que são muito caros para mim, e eu acho que é muito caro, inclusive, para você, que é conceito, é importante, e rigor científico, rigor técnico. Por mais que a gente utilize essas plataformas, por mais que a gente utilize esses dispositivos, as tecnologias, elas ainda continuam sendo técnicas. Elas não podem ser colocadas como absolutas. Esse é um desafio para a gente que está produzindo ciência, produzindo conhecimento. Por isso que, quando foi proposto para mim que eu montasse uma oficina, eu disse, eu posso montar, mas eu vou montar pelo olhar crítico. Antes de falar dos dispositivos, porque tem muita gente que vai olhar e dizer assim, nossa, eu queria ter aprendido a usar o chat, nossa, eu queria ter aprendido a usar o editor de imagem de vídeo, mas é a função social do editor, a função social desse chat, desse dispositivo, dessa técnica. Isso em nenhum momento pode inviabilizar ou silenciar o rigor científico, já que a gente está dentro da universidade, já que a gente está dentro de um espaço de conhecimento. É importante que a gente tenha sempre em mãos um bom livro e na mente a ideia de criticidade do sistema, para que a gente entenda que os dispositivos estão aí, as técnicas estão aí, a tecnologia vai continuar avançando, mas o tempo da ciência, assim como o tempo humano, precisa ser vivido, experienciado de outra forma. Isso tem os laboratórios, isso tem as salas. Por exemplo, há umas 2 semanas, eu vou dar outro exemplo prático, um professor meu teve que fazer uma viagem internacional para apresentar um trabalho científico e ele disse, eu não vou poder estar na aula física. Se não fosse a tecnologia, a gente provavelmente teria que repor a aula em outro dia ou não teria essa aula. E ele conseguiu dar aula à distância. Então, pensando dessa forma, a ciência e a tecnologia estão aliadas. A grande questão é a falta de criticidade para que a gente consiga aplicar as técnicas a partir de um rigor científico. Aí vem a questão que você colocou, vale tudo, mas isso é uma questão profunda do nosso tempo, desde a Revolução Industrial, que a gente imagina que a técnica e a modernidade, os avanços da modernidade vão ser suficientes para reelaborar e para pensar e solucionar os nossos tempos. E, na verdade, a gente sabe que elas servem a alguém. Então, esse jogo de poder, jogo de interesse, acaba sempre deixando a comunicação, a educação, os fomentos culturais, os fomentos simbólicos, em uma posição sempre muito acuada. E a gente acaba não dando o próximo passo no avanço social. A gente sempre dá um avanço técnico, um passo ao avanço técnico, mas a técnica é insuficiente para suprir as necessidades coletivas humanas. Então, é importante que, para falar de técnica, a gente tenha que construir simbolicamente um olhar crítico sobre ela. Porque elas vão continuar existindo. Elas vão continuar sendo produzidas, elas vão continuar avançando, e os nossos dedinhos não vão duplicar, pelo menos não agora, talvez futuramente. Por mais ciborgue que a gente já seja, usando os nossos outros dispositivos, como o mouse, como o celular, como os relógios inteligentes, como os óculos inteligentes, que eu não acho que a gente deveria utilizar esses nomes, eu acho que a gente poderia procurar outros conceitos para eles, dispositivos de espalhamento, dispositivos de acumulação, de datatificação, enfim. Mas quando a gente coloca inteligente, a gente volta para uma questão filosófica da experiência científica, que é o que é ciência, o que é inteligência. Porque você acumular dados não te torna uma pessoa sábia. A sabedoria requer um processo de imaginação e processos críticos coletivos muito profundos. Então,
Pensar essas dificuldades é pensar exatamente a revolução industrial, a produção de sentido, a elaboração de modelos de trabalho, de conhecimento, o rigor teórico, a instrumentalização. Eu vi aqui passando rapidamente no chat, alguém falou sobre ensinar as pessoas a usarem, né, usuários a entenderem. A gente precisa falar de educação tecnológica, a gente precisa falar de educação comunicacional. Por exemplo, muita gente já aprendeu como identificar fake news, mas isso é um processo de cultivo, é coletivo, é gradual, não vai na mesma velocidade da tecnologia, porque requer um tempo simbólico, social, cultural diferente. Aí esse é um grande desafio para instrumentalizar as salas de aulas. É entender, tá, a gente tem um monte de AI, vocês viram a quantidade de AIs que eu botei aqui naquela tabela. Ali não tem nem um terço da real quantidade de AIs que tem no mundo. Elas estão aí, elas estão dadas, isso é o real. Mas como a gente está usando? Precisa usar? Se a gente vai usar, de que forma que a gente está usando? A que finalidade serve? Porque é nesse processo que a gente vai entender que se educar é difícil. Paulo Freire já dizia, estudar não é uma coisa fácil. Aí você imagina estudar nesse lugar onde o tempo todo você é atravessado por uma nova chamada, uma nova linguagem, um novo jeito de tocar na tela. É o tempo diferente, a gente tem que urgentemente entender que o tempo da técnica é muito diferente do tempo social. Isso. O André está com uma pergunta, você fez menção, mas acho que uma pergunta interessante. Como o uso responsável das mídias sociais pode ser ensinado aos alunos, incluindo a conscientização sobre questões de privacidade e segurança? Você já fez menção, mas acho que valeria a pena tê-la toda na tela. Primeiro, a gente precisa ter dispositivo político. Por exemplo, o que a gente teve como marco civil da internet, e agora que a gente está tendo com a PL das fake news, são dispositivos técnicos, políticos, jurídicos, para que a gente tenha acesso aos dados, às interações e às violências que estão sendo produzidas. Então, porque parece que a gente está falando só do usuário que produz violência, mas se os algoritmos tendem a racializar as pessoas, tendem a violentar as identidades de gênero, de raça, as localidades, a cor da pele, então os algoritmos são violentos. A gente não precisa dissociar nesse sentido as estruturas técnicas dos interesses políticos, visto que no Brasil a gente tem visto avanços assim inimagináveis de grupos e de células neonazistas. E elas não estão surgindo da graça divina ou caindo do céu. A gente tem que entender que elas estão surgindo em algum lugar, e esse lugar muitos de nós, ou a grande maioria, já sabe que são a partir das redes sociais, né, que vão criando essas bolhas de encontros, né, de pares. Então, parte de entender que precisa de uma regulação, e isso não quer dizer censura, isso quer dizer que tudo no mundo é regulado, tudo no mundo precisa minimamente ser estruturado para que a gente tenha o bem social coletivo assegurado, os direitos à democracia, por exemplo. E o outro é que a gente, dentro de sala de aula, mesmo que a gente não utilize todas essas técnicas, a gente ensine aos possíveis professores, possíveis educadores, mestres, doutores e assim sucessivamente, ou inclusive educadores populares, a aproximação da academia desses sujeitos, dessas pessoas, e que como é que essas pessoas vão chegar nas comunidades. E quando eu coloco comunidade, eu não estou colocando comunidade como um espaço geográfico, eu estou falando comunidade como um espaço social e simbólico, porque é importante que os nossos pedagogos, historiadores, jornalistas, médicos, arquitetos, designers sejam instrumentalizados e capacitados de uma perspectiva crítica, para que quando ela chegue no corpo social,
ele também faça devido cuidado e com devido cuidado às suas relações sociais. Aí a gente vai desde o ensino básico ao ensino superior. É um exercício, é uma construção, é um processo de cultivar e cristalizar bons costumes. E que bons costumes não está dentro da cartilha cristã, né? Visto, não estou aqui levantando um processo religioso, mas é um bom costume de entender que a existência do outro é necessário para que todo mundo viva bem. Respeitar a subjetividade e a identificação do outro. É muito além dos processos e dos dogmas morais. É judicial até. Então, é importante voltando para a pergunta do André, como a gente pode fazer? Tá, eu sou um educador do ensino superior, estou formando uma turma de 20 alunos, EAD ou presencial. De que forma que eu posso identificar e construir com os meus estudantes, com meus alunos, e com os possíveis professores, educadores e profissionais do mundo prático, um olhar crítico sobre as plataformas, sobre os dispositivos e sobre as técnicas, para que ele consiga, em um segundo momento, produzir, dentro de um corpo social, também um olhar crítico com a comunidade. Isso vai desde o paciente do médico, né, que está chegando para fazer uma consulta médica, a uma pessoa que está querendo destruir um patrimônio público para construir estacionamento, como acontece muito nos centros históricos, né, que é a gentrificação dos espaços. Então, é possível, mas isso é um exercício coletivo. É como a gente pensar que desligar nossa torneira não vai solucionar o problema da água do mundo, já que a gente entende que existem outras demandas. A gente faz a nossa parte, mas precisa-se de uma luta coletiva. A gente só vai construir esse conhecimento a partir de uma luta coletiva. Isso. Tem um comentário da Daiane. Nesse cenário, o maior inimigo será o próprio usuário, ou seja, nós mesmos, quando não gerimos horários e também a cobrança mental dos docentes antigos, o qual pode desenvolver problemas psíquicos. Sobre esse comentário. Eu gosto porque a gente está usando alguns termos que são muito inerentes da Revolução Industrial, né? E desse movimento neoliberal ou liberal que absorveu as nossas relações sensíveis, que é produto, é, usuário, laboratório, são técnicas, são todas instrumentos, porque eu gosto de fazer uma relação com a Bíblia também, professor, que é uma forma da gente materializar outras críticas, né? Como a gente vê num trecho bíblico, diz, primeiro fez-se o verbo. Aí na gramática a gente pode pensar, quais são esses verbos? Quais são esses adjetivos? Quais são esses sujeitos que produzem esse sentido? Então, a gente pensando nessa perspectiva de utilizar esses termos, a gente continua reproduzindo o interesse de algo ou alguém. E geralmente está vinculado à estrutura econômica e às hegemonias, né? Os imperialismos produzidos. Por isso que eu coloco sempre com L, com S. Os Estados Unidos é imperial ao Brasil, o Brasil é imperial à América Latina. Parece uma loucura, mas isso é uma grande realidade de violência. Então, pensando nessas tecnologias como um papel crítico, né, e como a Dani colocou, os usuários como principais culpados, mas também são vítimas. Então, é muito difícil a gente culpabilizar uma vítima. Eu acho também muito violento de nossa parte não identificar que existem processos profundos de subjetividade, de ensinamento coletivo, que tornam os usuários tão violentos quanto a própria máquina. Essa desumanização das ciências, da educação e das pessoas é que tornam esse processo muito violento. A culpa não é da técnica, a técnica talvez tenha surgido de fato para melhorar as nossas vidas, mas quem produz a bomba atômica e aciona ela não é necessariamente a mesma pessoa que desenvolve os modelos químicos.
Então, a gente tem que entender que existem demandas é, econômicas, políticas profundas, que inclusive violentam os usuários. Não é os usuários que desenvolvem os algoritmos, eles alimentam os algoritmos. Então, é muito complicado a gente entender isso, mas por desumanizar os usuários, a gente também desumaniza os educadores. A gente sabe que a gente não vai dar conta de tudo, a gente sabe que tem um tempo diferente, que existem questões biológicas, sociais, que levam um tempo diferente, e ainda assim a gente tenta introduzir no nosso cotidiano uma realidade de máquina. Que ficam questões para a gente levantar aí e talvez pensar coletivamente, né? Como não nos adoecer e não adoecer os outros. Um comentário do José Freire. A tecnologia desempenha um papel crítico e impulsionar o trabalho científico, tornando mais eficiente, preciso e colaborativo. Acho que... José, eu tenho minhas dúvidas. Ajuda, mas a gente tem que entender que tem sempre uma camada aí mais profunda. Por exemplo, a Wikileaks tá aí. A Wikipédia, por exemplo, é colaborativo, mas colaborativo de quê? A gente pode usar, por exemplo, a Wikipédia como uma referência bibliográfica, visto que a gente não sabe quem construiu os discursos, quem construiu os textos e quais as necessidades da construção desse texto. Então, eu continuo achando que as plataformas e os dispositivos e a tecnologia nos ajudam, mas sem um olhar crítico e sem esse processo de imaginação social em busca do bem comum, acho que a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, enxugando gelo, como diz a história. Tinha mais uma questão na tela? Era um comentário, outro comentário que o André tinha colocado. É do José Freire. A tecnologia tem sido uma aliada indispensável no avanço do conhecimento científico em diversas áreas, fomenta a colaboração global e fornecer ferramentas poderosas para simulações e modelagens. Concordo, mas faço a parte da observação anterior. É incrível como a gente poderia, por exemplo, eu usei um dispositivo produzido no Brasil, na Universidade acho que de Minas Gerais, que é o Iramutec, que é um dispositivo de coleta de dados e separação a partir de uma perspectiva linguística, na minha dissertação do mestrado. O que é que acontece? Eu, enquanto pesquisador, faço todo o levantamento de dados, faço todo o levantamento textual, desenvolvo as palavras e os adjetivos, os sujeitos, os verbos, as nominações que eu quero utilizar, jogo tudo dentro dessa plataforma e essa plataforma faz uma separação categorial. Aí a gente poderia pensar a metodologia de Bardan, né, para facilitar essa metodologia qualitativa ou quantitativa de Bardan. É maravilhoso. É um dispositivo que veio me ajudar. Seria impossível eu conseguir, dentro de uma semana, catalogar quase 200 páginas, separando por palavras, por significados, por semiótica, léxico, enfim. A tecnologia veio e me ajudou. Isso é um fato. Colaborativamente, a tecnologia tem ajudado a gente a produzir dados significativos. Sim, isso é um fato. Mas para que isso aconteça, a gente precisa voltar à materialidade das coisas, entendendo que nós estamos inseridos em uma geopolítica, em um processo dialógico, crítico, profundo, um processo de política violenta, bipolar e líquida. Se a gente for pensar uma sociedade líquida nessa pós-modernidade, que eu também não gosto desse conceito de pós, porque pós para mim não é nada. Acho que pós é tudo e ao mesmo tempo não é nada. Então, para mim, é muito desinteressante pensar assim, porque sim, a gente continua produzindo sentidos, a gente vive numa época tão linda, tão complexa, tão rica e ao mesmo tempo tão violenta.
alguma coisa nessa conta não está fechando. Porque a gente produz mais, a gente produz melhor, a gente poderia viver melhor e ainda tem gente passando fome, os abismos sociais são gigantescos, a violência social é gigantesca, então alguma coisa nessa conta não está fechando. E a gente vai conseguir entender isso entendendo de que forma que a gente está usando as tecnologias e as técnicas, né? A benefício de quem, a despeito de quem.